Este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Valtenberg e vou entrevistar o deputado federal Mendonça Filho. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Prazer estar aqui com vocês aqui no Poder. O deputado Mendonça Filho participou nesta terça-feira dos debates do Fórum de Competitividade 2024, que focou no tema digitalização dos serviços, sobretudo serviços públicos. Deputado, o senhor atuou muito e foi ministro da Educação. Como que a digitalização pode mudar o panorama educacional do Brasil, que não é dos melhores? Bom, na verdade, a digitalização ela está proporcionando uma revolução global, né? No campo educacional, do setor produtivo, nas relações sociais, né? Econômicas, né? O mercado cada vez mais digitalizado, plataformas atuando, e é evidente que traz um impacto muito forte também para a área da educação. Primeiro, você pode e deve utilizar, dentro do possível, as novas tecnologias como suporte para que melhore o acesso à educação. O Brasil conseguiu universalizar boa parte do acesso à educação na educação básica, mas a gente tem ainda desafios muito relevantes em termos de qualidade, né, de desempenho. Os indicadores de IDEB, que mede, por exemplo, o desempenho da educação básica, o PISA, coloca o Brasil, infelizmente, num patamar muito distante da média dos países em desenvolvimento e desenvolvidos. E é evidente que a gente vive uma revolução tecnológica por meio da digitalização, da tecnologia da informação, ao mesmo tempo em que a gente não consegue, por exemplo, ou não conseguiu até hoje, alfabetizar plenamente as nossas crianças na idade certa. Então, a gente vive um dilema do século passado, com um mundo do século XXI em pleno andamento, numa velocidade fenomenal, que a gente precisa correr para cuidar da base educacional, e aí eu falo desde do acesso à educação na primeira infância, dos estímulos na primeira infância, a creche, a alfabetização na idade certa e plenamente, assim como os indicadores de desempenho e de avaliação com relação ao ensino fundamental nos anos iniciais, finais e no ensino de nível médio. O senhor comentou agora há pouco, fez uma comparação interessante, que a gente chega no século XXI, onde as tecnologias são extremamente rápidas, com desafios do século XX, como essa universalização da alfabetização e por aí vai. A rapidez dessas tecnologias, elas não podem ser um aliado para a gente vencer rapidamente esses problemas? Podem sim. Agora, evidentemente que a tecnologia por si só ela não vai dar conta, por exemplo, de alfabetizar uma criança, né? Então, é preciso o professor dentro da sala de aula, o método de alfabetização adequado, né? Você precisa fazer com que essa missão, que ela é inclusive dos municípios, né? Da educação no nível municipal, das escolas públicas, principalmente, onde você tem o maior desafio, ela ocorra, né? Então, há de se ter uma política nacional que possa garantir às crianças a alfabetização na idade certa, né? Até os 6, no máximo 7 anos. E a digitalização será um aliado, mas não é o instrumento principal com relação a essa etapa da educação de uma criança. Pensando agora na inteligência artificial, ela vem mudando de maneira bastante rápida também uma série de profissões e uma série de ocupações. Qual que é a maior preocupação hoje no Congresso com relação à inteligência artificial? Bom, primeiro existe uma discussão no âmbito do Senado com relação à nova legislação que vai regular a questão da chamada inteligência artificial. E eu tenho dito sempre que você não pode fazer com que essa nova legislação mate o espaço da inteligência artificial na vida dos cidadãos brasileiros, né? E a inserção do Brasil num contexto global, né? Sob o pretexto de você ter maior controle com relação a aspectos relativos à inteligência artificial, você não pode intervir de forma exagerada, porque, do contrário, você vai excluir o Brasil de algo que está acontecendo a nível global, né? Se a gente olhar numa retrospectiva histórica, a lei de reserva da informática, no passado, fulminou qualquer possibilidade de
fomento, criação e de uma indústria forte na área de hardware, né, no Brasil. E quando o grande lance da dinâmica desse mundo se deu a partir do software, né? Se o Brasil tivesse incorporado, por exemplo, tecnologias de produção de hardware no mundo externo, onde você tinha economia de escala mais competitiva, talvez você tivesse fomentado e possibilitado uma maior expansão da indústria de software, que é o que domina o mundo hoje, né? A indústria do conhecimento, o conteúdo que está dentro do computador. O computador hoje virou quase uma commodity, né? Então, se você domina as tecnologias que estão dentro do computador, sendo utilizadas na internet, hoje na inteligência artificial, você protagoniza um papel global muito mais relevante do que propriamente aquele que domina apenas a produção do conteúdo físico, né? Então, esse é o desafio. Quando se debate inteligência artificial, tem que se debater numa perspectiva não de colocar o Brasil como uma parede, impedindo o ingresso, ou a interação, ou a presença da inteligência artificial no meio das relações sociais, de trabalho, econômicas e empresariais. Do contrário, a gente vai fazer com que o Brasil se atrase ainda mais com relação ao que ocorre nas principais nações do mundo. Mas, por outro lado, também tem o risco do uso, vamos colocar, entre aspas, errado da inteligência artificial. E eu cito o exemplo dos deepfakes, que são aquelas imagens muito parecidas com a realidade, mas que são falsas. Como equilibrar essas duas coisas? Bom, primeiro com informação. Você não combate desinformação com falta de informação sobre a desinformação. Então, à medida que você tem as plataformas obrigadas a qualificar, por exemplo, algo que foi produzido utilizando, um conteúdo produzido utilizando-se da inteligência artificial, você automaticamente já está alertando o cidadão que consumir aquele conteúdo, que aquilo foi produzido a partir do uso de técnicas, de tecnologia da chamada inteligência artificial. Para mim é uma grande ilusão imaginar que você vai controlar os meios de comunicação por meio da internet ou a interação social por meio das plataformas digitais com a tutoria por parte do Estado. O Estado não pode ser tutor, censor, e muito menos o Poder Judiciário, numa situação preventiva com relação ao que ocorre nas relações humanas e sociais. Se remete muito para o que aconteceu na Argentina, não houve nada demais, a inteligência artificial foi utilizada até amplamente, até na própria campanha eleitoral, e o cidadão percebia claramente qual era a dosagem e o conteúdo produzido. Os Estados Unidos, que é o país considerado, vamos assim, referência em termos de liberdade de expressão, a inteligência artificial está presente também. E isso não é combatido por meio de mais censura, uma tutoria por parte de um Estado opressor ou censor, e sim mais informação. Então, eu entendo que você tem que, de um lado, responsabilizar dentro das chamadas plataformas digitais a tipificação e a qualificação daquilo que é utilizado ou feito a partir da chamada inteligência artificial. E deixar o julgamento para o próprio cidadão. Se, porventura, alguém utiliza de má fé com meios da chamada inteligência artificial para danificar a imagem de outro ou outrem, evidentemente que esse alguém tem que ser punido de forma rigorosa por parte da própria legislação. E nós já temos legislação suficiente que pode punir esse tipo de prática por meio das chamadas redes sociais. Nessa semana, o principal tema é a entrega do relatório dos grupos de trabalho da regulamentação da reforma tributária. O que a gente pode esperar desse texto final, deputado? Para mim, eu acho que a gente deve esperar clareza, transparência, justiça, equilíbrio, são os princípios básicos, né? E que você não sobrecarregue determinados segmentos econômicos em benefício de outros, né? Há de se ter uma legislação que garanta a reforma tributária, condições de competitividade e de eficiência econômica, para que a alocação dos investimentos se deem com base
nesses princípios que eu acabei de mencionar. Então, é o que eu espero. A entrevista está chegando ao fim, mas dá tempo de uma última pergunta e eu vou pedir uma análise para o senhor. O senhor é um político que já está em atividade há muito tempo. Como que o senhor avalia a relação do presidente Lula, nesse terceiro governo dele, com o Legislativo? Eu diria que é uma relação de distância, né? Eu acho que o Legislativo respondeu adequadamente às demandas do governo, muitas vezes aprimorando projetos, outras vezes até rejeitando proposições vindas do Poder Executivo, funcionando de forma autônoma e ao mesmo tempo, visando o interesse do país como um todo. É lógico que, num país presidencialista como o nosso, as políticas públicas e a principal agenda, ou as principais agendas do país, são sempre pautadas pelo presidente da República. O que eu vejo hoje, infelizmente, é que o atual governo, um governo que pauta a agenda do país com base no retrovisor, muitas vezes olhando 20, 30 anos atrás. E é por isso que o Brasil ainda fica rediscutindo a independência do Banco Central, política de juros para combater, por exemplo, desequilíbrio fiscal, onde o que deveria se buscar nesse instante era justamente o equilíbrio das contas públicas para que a taxa de juros pudesse cair e o Brasil retomar patamares de crescimentos compatíveis com o nosso nível de desenvolvimento. Então, enquanto o Brasil estiver debatendo, vamos dizer assim, os efeitos de uma política equivocada praticada pelo próprio governo e sendo, vamos dizer assim, responsabilizado o Banco Central, evidentemente que a gente está no mau caminho. Então, os erros e equívocos provocados pelo governo, muitas vezes, têm sido corrigidos pelo Poder Legislativo. Chega ao final essa entrevista... como não está ao vivo, vamos lá, de novo. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital, gostaria de agradecer ao deputado federal Mendonça Filho por essa conversa. Obrigado, Guilherme. Agradeço a todos os web espectadores e para você ficar sempre bem informado, se inscreva no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.